Bom, galera, continuando aí, né? A gente viu que a velocidade média ela é obtida pegando a variação da posição, né? E dividindo pela variação do tempo, né? Distância sobre tempo, essencialmente, né? Só que aí, para quem está começando, para quem não vê há muito tempo, existe uma dúvida muito comum que não é nenhuma dúvida, né? É uma forma errada de analisar, de que é achar que velocidade média, a fórmula dela só serve para achar a velocidade média. Mas na fórmula, né? Vamos lembrar da fórmula aqui, ó. A velocidade média, ela é a distância dividido pelo tempo, né? Então, ela serve para você achar qualquer um desses três parâmetros aqui, ó. Ou a velocidade média, ou o ΔS, ou o ΔT. Qualquer um deles você consegue achar, né? Então, assim, vamos resolver uma questão tipo esse exemplo 1 aqui, ó. Um carro a 100 km por hora percorre quantos quilômetros em 8 horas? Então, a questão ela te deu a velocidade, né? Como ele dá a entender que essa velocidade não vai mudar, é a própria velocidade média, né? E deu o tempo. E ele quer saber qual é a distância, né? Então ele quer saber quem é, ó, o ΔS. E aí você poderia substituir, ó. Vamos botar aqui, ó, velocidade média é quanto? É 100, né? 100 km por hora, né? Então eu posso usar o tempo em hora, não tem problema. Então, ó, velocidade média igual o ΔS dividido pelo ΔT. Então, ó, ΔS dividido pelo ΔT, que vai ser, ó, 8. Tranquilo? E aí, para a gente descobrir qual é o valor desse ΔS, eu tenho que deixar ele sozinho. Isso aqui é uma equação, né? Então, eu vou passar o 8 para o outro lado. Ele vai como? Ele vai multiplicando, ó. 8 vezes 100 igual o ΔS. 8 vezes 100 vai dar quanto? 800, né? Quilômetros. Então, olha, já descobri aqui quantos quilômetros esse carro andaria em 8 horas. E aí, assim, o ideal, gente, é que vocês se habituem a substituir na fórmula, né? E separar, passar para o outro lado. Mas até lá, é bom você lembrar desse macetinho que tem aqui, ó, que é um triângulo bem conhecido e você pode usar em várias fórmulas de rapidez, né? A primeira rapidez que a gente está vendo é a velocidade, mas a gente vai ver que existem outras, como aceleração média, corrente elétrica média e por aí vai. Então, olha só, você vai botar o triângulo nessa estrutura aqui, ó, velocidade média do lado esquerdo embaixo, ΔS em cima, ΔT embaixo do lado direito. E aí você vai tampar o que você quer. Por exemplo, se eu quero descobrir qual é a velocidade média, eu tampo a velocidade média. Então a velocidade média vai ser o ΔS em cima, ΔT embaixo, ou seja, você divide ΔS pelo ΔT. Aqui nessa questão eu queria descobrir qual era o ΔS, então eu vou tampar o ΔS. Ficou do lado a velocidade média pelo tempo, então você multiplica. Então nessa questão, ó, a velocidade média não era 100, o tempo não era 8, então a distância vai ser 100 vezes 8, 800. Você acaba que pula algumas etapas no cálculo, tudo bem? E aí, ó, usando o mesmo triângulo aqui, ó, no exemplo 2. Em quanto tempo um carro a 20 km por hora percorrerá 120 km? Então, ó, 20 km por hora é a velocidade média. 120 km é o quê? É a distância, né? E eu quero saber qual é o tempo. Então, colocando na fórmula da velocidade média, olha como é que ficaria, ó. 20 igual 120 dividido pelo tempo. Qual é o tempo aqui, ó? É o que a gente quer saber, né? Então, a nossa incógnita. Passa o tempo para o outro lado, porque o objetivo de uma equação é descobrir qual é o valor da incógnita, né? Então, tem que deixar ela sozinha. Então, vou passar ela para o outro lado. Ela está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, ó. Vai ficar 20 ΔT igual a 120, né? Aí você pode pegar esse 20 e passar para o outro lado. Ele está multiplicando, vem para cá dividindo. Então vai ficar ΔT igual a 120 sobre 20. Pode cortar o zero. 12 dividido por 2 vai dar, ó, 6, né? Como eu estou usando quilômetro por hora, distância em quilômetro, o tempo vai ser em quê? Em hora. Então 6 horas. Só que aí, usando o triângulo, ó, eu quero descobrir qual é o tempo, eu vou tampar o tempo. Aí vai ficar ΔS em cima, velocidade média embaixo. Então, qual era o ΔS? ΔS, a distância, 120. 120 dividido por velocidade média, né? Ó, distância pela velocidade. Então, distância 120 dividido pela velocidade 20.
daria 120 sobre 20, que vai dar 6 também, tá vendo? Então você também pularia algumas etapas do cálculo, tudo bem? No exemplo 3, ó, um carro a 180 km por hora percorrerá quantos metros em 12 minutos? Então essa questão, ó, ela está te dando a velocidade, está te dando também, ó, o tempo, né? E quer saber quantos metros, quer saber qual é a distância. O problema é que aqui, ó, a unidade não é compatível, ó. Quilômetro por hora, né? Ele quer que o tempo esteja em hora, aqui está em minuto. Então, como que você pode fazer isso? Você pode tentar passar esse 12 minutos para hora, né? Então, olha só, o ΔT, que é 12 minutos, para passar para hora, o que eu vou fazer? Só dividir por 60, né? Vamos fazer a conta aqui, ó. 12 dividido por 60, né? Não dá para baixar 1, não dá para baixar o 2, então eu vou botar o 0, acrescento o 0 aqui, né? 60 vezes 1, 60, vezes 2, 120. Então, ó, menos 120 vai dar, ó, 000, né? Acabou aqui. Então, 12 minutos é a mesma coisa que 0,2 horas. Aí, agora, né, a gente pode fazer a nossa conta. Eu quero saber qual é a distância. A distância, ó, é só você tampar a distância, multiplica a velocidade média pelo tempo, né? Então, você multiplicaria direto aí, 180 pelo 0,2. Só que aí, aplicando na fórmula, né? Lembrando que velocidade média é distância sobre tempo. Então, ficaria 180 igual a distância, que é o que a gente quer, né? Dividido pelo tempo, que vai ser o 0,2. Passo 0,2 para o outro lado, 180 vezes 0,2 igual o ΔS, né? Essa multiplicação, ó, para quem não lembra, vamos botar aqui, 0,2 multiplicando, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 1, 2, com 1, 3, né? Aí eu vou multiplicar pelo 0 aqui, mas, né, não vai fazer diferença, 0 multiplicando, porque vai dar tudo 0. Aí quando eu somo, ó, 0, 6, 3, 0, né? E aí eu tenho uma casa decimal aqui, então tem que botar, ó, uma casa decimal, vai dar 36. Então, ó, 36 o quê? Quilômetros, né? Porque eu estou usando quilômetro por hora. Então, 36 quilômetros, mas a resposta aqui é em quê? Em metro. Então, ó, eu vou ter que passar para metro. Como é que eu passo para metro? Só multiplicar por 1000. Então, vai dar 36 mil metros. Ok? Aí, continuando com a ideia, ó. Muitas vezes vai ser comum, né, algumas conversões de unidades. E tem um tipo específico que tem um macete que é muito importante a gente decorar, porque acontece muito, toda hora tem. Tá? Então, olha só. Imagina que eu tenho 72 km por hora e queira colocar isso daqui em metro por segundo. Né? Dá para fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Ó, o que significa 72 km por hora? Significa que a cada 1 hora, né, vai andar 72 km. Então você poderia escrever dessa forma aqui, ó, 72 km em 1 hora. Só que a gente sabe que 72 km é a mesma coisa, né, que 72 mil metros, né? Porque de quilômetro para metro multiplica por 1000, né? Eu estou multiplicando aqui por 1000, ó. Multipliquei por 1000. Aí eu cheguei em metro. Só que aí, 1 hora, né, dá para passar para segundo. Como que passa? 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, né? Então, 60 vezes 60 vai dar 3.600. Então, 1 hora vai ter quanto? 3.600 segundos, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu multipliquei por 3.600, né? E aí eu vou dividir agora. Corta um zero com um zero, outro zero com outro zero. 720 dividido por 36, né? Quando você faz essa continha aqui, vai dar 20. Mas agora a unidade que você tem, ó, em cima tá metro e embaixo segundo. Então, ó, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Só que aí você tem sempre que fazer isso aqui? Não, né? Com uma conversão de quilômetro por hora.
para metro por segundo é uma coisa muito comum, você acaba decorando o macete, ó. Qual é o macete? Quando você quer passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6, né? Se você pegar o 72 e dividir por 3,6, vai dar 20. Por que 3,6? Porque embaixo, ó, 3.600, em cima 1.000. 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Como o maior ficou embaixo, então eu vou dividir aqui, né, por 3,6. E aí, só para mostrar para vocês como é que a gente faria essa conta, né? Eu vou botar aqui do lado, ó. Vou fazer aqui do lado. 72 dividido por 3,6. Eu tenho uma casa decimal, né? Então vou botar um zero aqui e tirar aquela vírgula, né? Então vai ficar 720 dividido por 36. Por 7 não dá, vou baixar o 72, né? Então 36 vezes 1, 36, vezes 2 dá o próprio 72, tá? Então, menos 72, 0, 0, sobrou 0 aqui abaixo, coloco aqui, né? Acabou aqui a conta. Vai dar o próprio 20 que a gente estava vendo aqui, ok? E o inverso, como é que eu faria para chegar no inverso? Se eu quisesse passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, né? Até porque, ó, se dividir 72 por 3,6 deu 20, é só fazer o contrário. 20 vezes 3,6 tem que dar o 72. Então aqui, ó, no exemplo 2, como é que eu faria esse exemplo 2 aqui, ó? Tá metro por segundo. Vamos supor que eu quero colocar ele em quilômetro por hora. Eu vou multiplicar por 3,6. Então, ó, 25 vezes 3,6. 6 vezes 5, né? Vai dar 30. 6 vezes 2, 12 com 3, 15, né? 3 vezes... Aqui 15 o quê? Nossa senhora, fiz uma conta tudo errada aqui. 6 vezes 2, 12... Ah, não, tá certo, tá certo. Ó. Aí 3 vezes 5, 15, né? Vou botar o 5 com 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. Aí, ó, vamos somar. 0, 10, 7 com 1, 8 com 1, 9. Só que aí eu tenho uma casa decimal, boto uma vírgula, vai dar 90. Ó. Então isso aqui dá 90 km por hora. Tá? Aí aqui, ó, 108 km por hora. Se eu quiser passar para metro por segundo, como é que eu faço? Eu vou dividir pelo 3,6. Então, 108 dividido por 3,6. Uma casa decimal, vou andar uma casa decimal aqui para o lado, né, que vai ficar 0. Então, 108 dividido por 36, que vai ficar. Por 10 não dá, por 108, ó, vai dar 3, porque 3 vezes 36 dá exatamente 108. Então, ó, 108, 0, 0, 0, sobrou o 0 aqui, boto 0. Dá 30 metros. Continuando o exemplo aqui, eu acabei fazendo uma continha errada. Eu sou ótimo em fazer conta errada, minha tabuada é muito fraca. Mas vamos lá. De 15 metros por segundo para quilômetro por hora. Então, vou multiplicar pelo 3,6, né? Aí, ó, 6 vezes 5 vai dar 30. 6 vezes 1 vai dar 6. Com 3, 9. Eu botei 10 na outra hora, por isso deu tudo errado lá. Então, ó, 3 vezes 5 agora vai dar 15, né? Aí 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Aí vai ficar 0, 14, 1 com 4, 5. Como eu tenho uma casa decimal aqui, boto uma vírgula, vai dar, ó, 54 km por hora, ok? E por último aqui, o 54 Dan por minuto, né? O que é Dan? Decâmetro. Essa daqui não tem macete, então a gente vai usar essa forma de fazer, né? Como que a gente vai colocar? Vamos fingir que eu quero colocar isso daqui em metro por segundo. Então, o que são 54 decâmetros por minuto? É 54 decâmetros em 1 minuto, né? Se eu quero passar de decâmetro para metro, como é que ficaria? Bota lá a tabelinha, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. O 4, né, é onde está a vírgula, fica no decâmetro. O 5 está à esquerda, completo com 0, vai ficar, ó, 540 metros, né? Em 1 minuto, né, são quantos segundos? 60. Aí eu faço a conta aqui, ó, 54
dividido por 6, né? Quanto que é 54 dividido por 6? Vai dar 9, tudo bom? Então vai ficar 9 metros por segundo, ok?